Beleza, pessoal, vamos para mais um exercício aqui. Exercício de número 37 agora, né? Estamos beirando os 40, né, pessoal? Na verdade, a gente até passou, né, pelos exercícios paralelos, né? Mas os exercícios, né, mesmo de prática mesmo, né, que são os básicos, né, utilizando aí condicionais e também o mais básico do Java, né, para praticar mesmo, a gente está quase chegando nos 40, né, pessoal? Vamos lá, então. A gente vai fazer o número 37, pessoal. Um exercício agora que a gente vai utilizar pela primeira vez, né? Eu acho que a gente não chegou a utilizar Boolean ainda, né? Os valores Boolean, né? Que é o verdadeiro ou falso, né? Vamos utilizar Boolean agora, né? O exercício é o seguinte, pessoal. Faça um programa que leia 3 números e informe se eles podem ser os lados de um triângulo, ou seja, a soma de 2 lados, né? Deve ser sempre maior que a do terceiro lado. Vocês lembram, né, pessoal, da regrinha? Tem uma regra que diz, né? Para você formar o triângulo, né? A soma dos 2 lados tem que ser sempre maior do que a do terceiro, né? Porque senão dá ruim, né? É assim que funciona, né? Beleza, pessoal. De forma básica aqui, né? A gente vai já começar a fazer o nosso programa. Primeiro dá uma pausa aí, né, pessoal? Vê se vocês conseguem resolver aí, né? Se não conseguir resolver, né? Podem fazer aí umas pesquisas e tal, né? A gente volta aqui e tenta resolver. Beleza, pessoal, pausa feita então, vamos lá então, tá? Bom, lembra que eu falei, né, pessoal? Para a gente fazer exercício aqui, é importante a gente saber e também conhecer a regra ali da questão do triângulo, né? É basicamente o seguinte, ó. Para 3 segmentos, né, de reta formarem um triângulo ali, a soma dos 2 lados, né, aí eles têm sempre ser maior do que o terceiro lado, tá? Essa é a regrinha. Então, é bem básico mesmo, tá, pessoal? Coisa de ensino médio, né, digamos assim, né? Vamos lá, então a gente vai criar aqui a nossa classe. E qual que é o nome que a gente pode dar para nossa classe aqui, né, pessoal? Vamos colocar verificar triângulo. Verificar triângulo. Beleza, verificar triângulo. É isso. Nossa classe vai chamar verificar triângulo, tá? E, opa, deixa eu ver aqui, eu acho que ela não tá dentro aqui, né, do 36. Vou dar um refactor aqui. Verificar maioridade. Na verdade, eu não criei, né, eu criei direto, né, não criei o nosso package, né, foi isso mesmo que eu fiz? Parece que sim, né. Então vamos criar aqui nosso package, né, pessoal, para ficar certinho. Então vou vir aqui e colocar aula underline 37, né. E não coloquei o nosso... Vamos só transferir o rapaz aqui para dentro aqui, ó. Beleza, eu vou dar um refactor aqui, ele já vai adicionar aqui o nosso package aqui em cima e vai ficar certinho. Beleza, pessoal. Desculpem por esse descuido, né? Então vamos lá. Então aqui a gente já colocou ali, né, a nossa classe, né? Já criamos ali verificar triângulo, tá? Agora a gente vai importar aqui o nosso java.util.scanner. Por quê? Porque a gente vai entrar com dados, né? Isso que a gente vai fazer. PSVM, lembre que é o atalho, tá? Para o public static void main, tá? Que é o nosso método principal. Sem ele o Java não funfa de jeito nenhum. E a gente vai inicializar aqui o nosso objeto, né? Scanner é igual a new scanner. E eu coloco aqui o nosso system.in, que é a nossa entrada do terminal. Beleza, tá lá, pessoal. A gente vai pedir agora, né, para o usuário digitar aí o primeiro lado do triângulo. Então, isso aí a gente vai colocar um salt. Opa, salt, o atalho aqui, tá? Claro, tira o ln. E vamos pedir para o usuário digite o primeiro número. Não número, né? Digite o primeiro lado do triângulo. É isso, ó. Digite o primeiro lado do triângulo. Então, aqui o cidadão vai digitar já o primeiro lado aí. A gente vai utilizar um double, né, pessoal? Porque vai que você quer colocar um número quebrado aí, né? Não tem problema não. Então, coloca o lado 1 é igual a scanner. Então, next double. Tá lá. Então, a gente coloca ali e a gente já tá com a nossa entrada. Aquela copiada e colada básica, né, pessoal, para a gente poupar um pouquinho do nosso tempo. É claro que para praticar, se você quiser digitar, né, interessante para praticar também, fica a sua escolha. Então aqui a gente já troca aqui o segundo lado, né, e o terceiro aqui, ó.
terceiro lado. Beleza, pessoal. Tá lá então. Agora vem a parte legal, que a gente vai utilizar o nosso boolean, né? Que seria para verificar aí se os valores aí, né? Se essas condições aí são verdadeiras ou falsas. Vai utilizar isso aí e depois a gente vai utilizar uma condicional, mas aí vai ser bem simples, bem básico, bem rapidinho de fazer, tá? Então a gente vai criar um boolean e esse boolean a gente vai colocar o quê? Pode formatar triângulo. Ó, pode formatar triângulo. Formatar, pode formar, né? Eu tirei formatar. Pode formar triângulo, beleza. Então pode ou não pode formar triângulo? É isso que a gente quer. Que é igual, aqui a gente vai fazer a verificação, né, pessoal? Então veja só, nessa parte aqui, eu vou colocar aqui entre parênteses, porque assim eu vou colocar assim, ó. Se o lado 1 mais o lado 2 é maior que lado 3. Que lado 3. Então coloca assim, ó. Essa opção aqui, na verdade, pessoal, essa verificação tem que me retornar verdadeiro, tá? Se o lado 1 e o... lado 2, né? Vamos varejar não, lado 2. Isso. Se o lado 1 mais o lado 2 for maior que o lado 3, então beleza. Então tem as condições perfeitas para um triângulo, né? Então ele já tem que retornar um true para nós. E vou utilizar o e-comercial aqui, pessoal. Eu acho que vou até jogar para baixo esse cara aqui, ó. E vou fazer a próxima aqui na frente, ó. Para ele verificar já tudo no mesmo rolê já. Então, lado 1 mais lado 3 é maior que o quê? Que o lado 2. Ou seja, false ou true, né? Podemos até ir para a próxima aqui, ó, e fazer de novo. Vou colocar aqui o e-comercial de novo, ó, 2 duplo, né? Para ele já verificar. Então, o lado 2 mais o lado 3, a gente já vai verificar aqui, é maior que o lado 1. É ou não é? Tá aí. Esse aqui é o nosso boolean, tá, pessoal? Esse cara aqui vai ser verificado, tá? Então, a gente pode colocar aqui. Como dizer aqui? Deixa eles aqui, né? Só para ficar aí embaixo aqui mais bonitinho, né? Ficar um negocinho mais tal, né? Beleza. Tá aí, pessoal. Esse boolean aqui, pessoal, preste bem atenção para vocês entenderem isso aqui, tá? Esse boolean aqui tem que retornar para nós o verdadeiro ou falso dessas condições aqui, tá? Se o lado 1 mais o lado 2 for maior que o lado 3, já tem as condições para o triângulo, então tem que me retornar o true. Da mesma forma que o lado 2 mais o lado 3, o lado 2 mais o lado 3, maior que 1, né? No caso, o lado 1 mais o lado 3 maior que 2, né? Maior que o lado 2. Ou, né? E também o lado 2 mais o lado 3 maior que o lado 1. Então, isso aqui tem que retornar para nós um true. E a gente vai utilizar agora uma condicional aqui, tá? Então, aqui eu vou colocar se, vou colocar um... Acho que tá ativado aqui o meu caps. Então, se o quê? Se o pode formar triângulo... Aqui, pessoal, não precisa fazer nada, tá? Só colocar dessa forma aqui, ele já tem que entender, né? Ele vai entender aqui se aquela condição ali ela é verdadeira ou não. Então, deixa eu colocar aqui um espacinho. Tá? Então, se o quê? Se essa condição aqui, tá, for verdadeira, ele tem que fazer assim, ó, solte e nos dizer assim, ó, os lados, os números podem ser os lados de um triângulo. Aí, pessoal. Os números podem ser o lado de um triângulo. Beleza, os números fornecidos. Eu posso até colocar aqui, ó. Olha lá. Fornecidos. Olha lá. Os números fornecidos podem ser os lados de um triângulo. Se não, vamos aqui, ó. Else. Que a gente já põe também, né? Nosso se não aqui. Vou dar um solte.
Porque daí se não atender, né, pessoal, se retornar o falso ali, né, vai acontecer que... Tô com preguiça, então vou copiar aqui, ó. Comando C, comando V aqui, ó lá. Os números fornecidos... Só colocar um não aqui, ó. Não podem ser os lados de um triângulo. É isso. É isso ou não? Então tá certo. Então, scanner... Não solte aqui, né? Então, scanner.close. Beleza, pessoal, tá lá. Acho que não é tão difícil, não foi tão difícil assim, né? Mas bem básico mesmo, tá? Vamos testar esse cara aqui. Vamos clicar aqui, ó, para ele executar. Não, ele vai executar o anterior ali, né? Que tá até... Beleza. Então aqui, pessoal, é o seguinte. Qual que são aqui as condições para a gente verificar, tá? Bom, claro, se a gente colocar, por exemplo, o 5, 4 e o 2, olha lá, os números fornecidos podem ser os lados de um triângulo, porque segue a regra, né? O primeiro, ou seja, o primeiro e o segundo número são maiores que o terceiro, então vai seguir essa regrinha e vai nos retornar esse valor. Então, o legal aqui, pessoal, é o Boolean funcionando, tá? Então, vamos testar esse cara aqui de novo aqui, ó. Vamos colocar aqui 1, 2 e o 3. É claro, né? Os números fornecidos não podem ser os lados de um triângulo. Legal, né, pessoal? Legal, um exercício bem básico mesmo, tá? Mas é só para mostrar para vocês o Boolean funcionando, tá? Ele já fazendo todas as verificações, ou seja, todas as condições de valores, né, de true ou false, porque você sabe, né, o Boolean só trabalha com um verdadeiro ou falso. Então, ele já faz a verificação ali para nós, tá? De tudo aquele ali e nos retorna, tá? Se as comparações ali deram bom ou não, né? Retornaram o verdadeiro ou falso, a gente já vai saber se a gente consegue formar o nosso triângulo. Beleza, pessoal? É uma matemática bem básica, tá? Bem simples de resolver também esse programinha. E aí a gente vai tentar algo diferente aí nos próximos vídeos, tá? Então a gente se vê aí no próximo vídeo.